E aí, família Eletrônica Fácil, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, é um dia de bate-papo faixa preta. É um dia de contar a história desse cara incrível, maravilhoso e show de bola, que é o nosso querido César Vinhas, onde o César Vinhas participou do concurso Rigol na minha bancada no ano passado. E olha o presentão dele lá, ó. Você que tá vendo esse vídeo aqui, você que já tá vendo esse bate-papo, já tá vendo o presentão dele lá no fundo, lá, ó. Olha lá que presentão, coisa linda. Nevinhas, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, professor. Estou bem, muito bem, graças a Deus. Muito feliz de estar conversando aqui com um dos faixa preta da eletrônica no Brasil. E muito feliz mesmo de estar podendo compartilhar, né, para as pessoas que estão aí também, que ainda não tem um bichão daquele ali, um equipamento daquele magnífico ali atrás, um Rigol, um osciloscópio da Rigol, né? Um equipamento de qualidade, de extrema precisão, rapidez e eficiência. Todo técnico que puder ter um desse na bancada é bom, é essencial, na verdade, né? Eu tive até outro antes desse, mas com todo respeito ao antigo, nem se compara, né? Então, esse até hoje não tenho o que reclamar dele, e até hoje eu estou explorando ele, porque muita coisa que tem no osciloscópio da Rigol, é muito completo mesmo. Perfeito, meu querido. Gente, para você que está vendo esse vídeo, nós vamos contar a história do nosso querido César Vinhas, que foi um dos ganhadores do concurso Rigol na minha bancada de 2024. E você que está vendo esse vídeo aqui, assim como o César Vinhas, que está aqui contando a sua história para gente, você também pode concorrer a um Rigol, não é, Vinhas? Isso, com certeza. Então, participem, né? Participem do concurso Rigol na minha bancada 2025. Então, é a segunda edição do Rigol na minha bancada. Para você fazer sua inscrição, ô Vinhas, quanto que você pagou para poder fazer sua inscrição? 0,800, foi nada. Você, né? Não paga nada, é gratuito. Então, o link está aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar está o link aqui para você assistir, para você participar, tá? Você vai clicar no link aqui da descrição do vídeo, vai ver tudo sobre o concurso. E nesse ano a gente vai ter 3 ganhadores, tá? O primeiro colocado leva um kit completo de equipamentos da Rigol, osciloscópio, gerador de função e multímetro de bancada. O segundo lugar ganha osciloscópio e o terceiro lugar ganha multímetro de bancada da Rigol. Para participar é só clicar no link aqui da descrição do vídeo. Você vai lá, vai ler o regulamento para ver certinho como é que funciona. Vai pegar o seu celular, vai gravar um vídeo, assim como o Vinhas gravou no ano passado, com no máximo 5 minutos de duração, contando a sua história, mostrando como a eletrônica faz parte da sua vida, filmando aí o local que você atua, né, na área de eletrônica, ou você estuda, ou você trabalha, ou você ensina. Qualquer pessoa que está envolvida com a eletrônica pode participar. Certo? Se é hobbyista, entusiasta, técnico, se você faz mestrado, doutorado, enfim, qualquer pessoa que envolve a eletrônica no seu dia a dia pode participar gratuitamente, tá? E aí, nesse vídeo, você vai contar a sua história, mostrar a sua bancada, vai responder 3 perguntinhas falando como que o osciloscópio poderia ajudar você no seu dia a dia, o gerador de função e o multímetro de bancada, e responder por que você merece ganhar um equipamento da Rigol. Vai preencher o formulário gratuitamente do Google, vai colocar o link do seu vídeo tem que estar no Google Drive. E aí a gente vai pegar o seu link e vai colocar... Você vai pegar o seu link do vídeo, colocar em modo público para o comitê avaliador poder assistir, né, e fazer a sua avaliação. Coloca o link em modo público no formulário e o resultado final vai sair dia 18 de agosto. Mas a inscrição vai do dia 1º de julho ao dia 1º de agosto. Então, não perde a data, né, Vinhas? Isso, com certeza. Bom demais, meu querido. Ó, vamos lá. Para a gente começar, agora que o convite já está feito, fala para mim, meu querido, de onde que você é? Eu sou aqui Na verdade, eu sou natural de Salvador, né? Sou natural de Salvador, Bahia. Mas aí, com pouco tempo, eu comecei a mudar para algumas cidades, né? Meu pai trabalhava sempre com essa área de piso de alta resistência, piso de madeira, aquele antigo taquinho, né? Aquele taco de madeira. Então, a gente mudou muito. Morei em Wagner um período, e aí vim para Rui Barbosa, né? Onde eu estou até hoje, Rui Barbosa. É a cidade que eu gosto muito.
aprendi a amar Rui Barbosa e estou até Rui hoje. Barbosa também é na Bahia. Isso, Rui Barbosa no interior da Bahia, Chapada Diamantina. Está próximo de Bom. Itaberaba, Ipirá. Muito bom. E quantos anos que você tem hoje, meu querido? Hoje eu vou estar fazendo em outubro 38 anos. Aí que massa. E que você está envolvido com a eletrônica. Quanto tempo tem, mais ou menos? Acho que uns... Envolvido com a eletrônica deve ter uns 30. Porque eu, desde 8 anos eu já conseguia desmontar esses carrinhos que a gente comprava nos camelô policial, que tinha aqueles LEDs. Não era nem LED, era lâmpada fluorescente antigamente, né? Os motores, aquele carrinho de policial só girava, né? Nunca andava para frente, só ficava girando. Então eu já desmontava esses carrinhos. Os helicópteros também que a mãe me dava de presente, eu já desmontava. E aí, tinha até uma curiosidade, que minhas irmãs me chamavam de destruidor, o apelido era destruidor. E aí eu disse a ela, vocês vão ver um destruidor com o tempo, se não vai ser um grande reparador de equipamentos eletrônicos. E hoje, com a glória de Deus, estou aqui, né? Conversando com um dos maiores professores de eletrônica do país, faixa preta, para comprovar que aquela profecia que eu fiz para mim mesmo era realidade, se tornou realidade. Que da hora, meu querido. Quem nunca começou na eletrônica assim? Desmontando um equipamento, desmontando um carrinho, um brinquedinho, porque a curiosidade é muito grande para entender como funciona, o que está ali dentro, né? Qual é que é de funcionamento desse carrinho aqui, ó? Vamos lá. Só não podia pegar o ferro de solda ainda, porque, né? Aí ia ser perigoso demais e muitas das vezes a gente nem tem, né? E aí vai evoluindo, vai crescendo e a curiosidade só aumenta e a transformação é isso que aconteceu com você, né? Que massa, cara. Faixa preta demais. E aí o tempo foi passando, foi evoluindo, Vinhas foi crescendo. E aí hoje, meu querido, você tem uma assistência técnica, é isso mesmo? Isso. Tem uma assistência técnica aqui no interior, reparação de eletrônica no geral, entendeu? Então eu trabalho com manutenção de televisão, Smart TV, notebook, celular, porque eu tenho uma equipe, né? Uma equipe com 4 pessoas, então a gente divide, um faz celular, outro faz TV. A minha área mesmo é especialidade em reparo avançado de placas, entendeu? Então, se o cliente chega na minha assistência com um aparelho, por exemplo, que ele não está tendo áudio, uma televisão sem áudio, e que o reparo é em placa, ficou constatado que é em placa, aí essa placa vem para a minha bancada, entendeu? Os meninos fazem a questão, troca de componentes, como troca de tela, troca de alto-falante, se for alto-falante eles fazem a troca, porém, se for constatado que o alto-falante está ok, e que o defeito foi em placa, aí já vem para a minha bancada, porque aí eu já, entendeu? Não vou dizer que eu sou faixa preta, que nem o senhor, mas eu já vou dizer que eu sou um faixa cinza, grafite, escuro. já tá na faixa marrom, né? Já tá na faixa marrom, Que massa, cara. Então você já tem uma assistência técnica. E faz quanto tempo? Quanto tempo que você tem essa assistência técnica? Eu tinha uma lá no Jardim do Cedro, né? E aí eu me mudei aqui para uma região mais centralizada. Aí, contando o Jardim do Cedro com o centro, a assistência própria minha tem na base de uns 10 a 12 anos, mais ou menos. Uns 10 a 12 anos. Minha mesma assistência. Porém, já trabalhei em outras assistências, em Salvador, em outros lugares, entendeu? Que da hora, cara. Que da hora. E quando você começou a sua assistência, cara, quantos osciloscópios você tinha? Nenhum. Era só era um multímetro analógico e um ferro de solda. Por que você sabe que eu fiz essa pergunta? Porque, cara, é incrível como, assim, as pessoas... Eu recebo no chat, aqui a equipe recebe no chat todo dia essas perguntas. Professor, eu quero montar minha bancada de eletrônica completa para depois eu aprender eletrônica, para depois eu fazer o curso de eletrônica com você, para depois eu começar a reparar, para depois eu começar a aprender, analisar a placa, circuito. E eu perguntei para o Vinhas exatamente isso, né? Que ele começou a ciência dele com o essencial, né, Vinhas? O essencial. E aí, como que as coisas vão melhorando, Vinhas? Como é que você foi adicionando os instrumentos, as ferramentas na sua bancada? Conta para a galera. Quando eu comecei, foi só um ferro de solda e um multímetro analógico, como eu falei, né? E aí, com o passar do tempo,
eu fui vendo a necessidade de acrescentar outras coisas. Então, eu fui dando prioridade para aquilo que era essencial à minha necessidade no momento. Então, tipo, depois do analógico veio o digital, que eu via que ele tinha uma leitura mais clara, assim, na tela. Então, eu peguei um multímetro digital. Também não era muito caro também na época, né? Infelizmente, hoje a gente tem um dólar muito alto. Na época era mais em conta as coisas. Então, dava para comprar. Depois eu fui adicionando insumos, né? Fluxo de solda, álcool isopropílico, para poder também fazer a manutenção e garantir que o serviço não retornasse, né? Por exemplo, por um serviço, um aparelho reparado, porém mal limpo, mal higienizado. Então, às vezes retorna simplesmente por não estar higienizado o aparelho, entendeu? Você faz a solda, não usa o álcool para limpar a placa e aí volta com um problema a crosta, ela acaba criando uma resistência com o tempo, entendeu? Então, o que acontece? Eu me preocupei com essa questão da estética, sempre me preocupei com a estética das placas. Então, depois do multímetro analógico, veio os insumos, aí eu comprei uma estação de ar quente também, para trabalhar com SMD, componentes SMD. Comprei cuba ultrassônica, aí comprei separadora de telas, comprei uma fonte de bancada, que também foi essencial, comprei de início uma fonte mais inferior, e aí, com a medida do tempo que eu ia conseguindo fazer os reparos, que até isso, na época, eu não sabia valorizar o meu trabalho, era muito pouco que eu cobrava, eu fui comprando as coisas, entendeu? Como eu falei, pelo fato do dólar estar muito, muito baixo na época, então eu comprava com facilidade. Em sites chineses mesmo, era muito fácil comprar essas coisas. Então, peças eu comprava em site chinês, insumos em site chinês, equipamentos, foi toda a maioria em sites chineses, entendeu? Tanto é que as marcas aqui estão tudo, os equipamentos são todos os manuais em chinês, entendeu? Até a logomarca, as informações estão todas em chinês, entendeu? Porque foi a facilidade que eu tive no momento, foi comprar o site chinês, que era muito bom, não tinha a taxação que tem hoje, né? Então foi muito acessível. Mas eu ia comprando à medida que eu ia fazendo o serviço, ia fazendo o serviço e investindo em equipamentos. Que massa, né? Ou seja, gradativamente, então, a bancadinha saiu do multímetro analógico e do ferro de solda, foi melhorando, ganhou um pouquinho, reinveste, ganhou um pouquinho, reinveste, foi melhorando, evoluindo ali, e até nesse momento o Vinhas trabalhava sozinho ainda, né, Vinhas? E sozinho, Perfeito. E aí, depois de quanto tempo na sua assistência você conseguiu trazer alguém para trabalhar com você? Olha, como aqui é interior, e assim, o gasto o gasto é menor, né, do que uma cidade grande. Aqui você não precisa pagar transporte para se locomover, então a cidade é pequena, 30 mil habitantes só, então todo mundo conhece todo mundo. Então, assim, eu arrumei um menino, um amigo, para trabalhar comigo, né? Eu conversei com ele e falei, ó, velho, a gente está começando um projeto, então não vai ter muito dinheiro, porém, você vai aprender uma profissão, e se você quiser dar continuidade a essa profissão, é uma profissão que futuramente hoje já dá uma renda boa, mas futuramente vai ser uma profissão do futuro, né? Porque eu era visionário na questão de celulares e Smart TV. Eu já sabia que as televisões iriam avançar. Na época que eu comecei, era mais televisão de tubo de imagem e os celulares ainda não eram chamados de celulares, não era smartphone ainda. Eram telefones celulares. Então, eu tive essa visão de que, com certeza, aquilo iria avançar. Né? A tecnologia não tinha como retroceder mais. Só iria avançar. Então, eu fui me preparando também, questão de treinamentos, cursos. Eu lançava cursos, né, na área de manutenção, televisão, telefonia. Eu estava sempre fazendo, um atrás do outro mesmo. Como eu ainda não era casado, entendeu? Só tinha eu mesmo, então eu varava a madrugada estudando eletrônica para saber tintim por tintim como é que funcionava. Mas assim que eu comecei a adicionar um funcionário, foi assim, né? Um pouco tempo também já coloquei. E aí entrou essa pessoa primeiro, e hoje vocês estão em quantas pessoas aí na assistência? Hoje, 4 pessoas. 4 pessoas. Olha aí que massa, tá? E é muito importante, Vinhas, para a galera que está assistindo a gente, conhecendo a sua história, né? Que entendam o seguinte, tá? Como que foi para você adicionar, né? Você foi um dos ganhadores do concurso Rigol na minha bancada 2024. Você foi contemplado com o osciloscópio da Rigol DHO 802, que é esse aqui, né? Ó, deixa eu tentar pegar aqui. Inclusive, eu fiz uma masterclass com ele aqui, ó. Vou pegar aqui para mostrar para a galera, tá? Inclusive, neste ano, no Rigol, na minha bancada, quem for o segundo colocado
Quem for o segundo colocado vai levar esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu conseguir puxar aqui. Olha lá. Olha lá, que coisa linda. Vou até mudar aqui para mim, aqui, ó. Olha lá. O segundo colocado vai levar esse osciloscópio de presente, gente. Um DH802, 70 MHz, 2 canais, 12 bits de resolução vertical. Simplesmente faixa preta, decodificação full de protocolos, conexão via Ethernet, tela touch, saída HDMI e muito mais, tá? O segundo colocado, Vinhas, vai levar esse osciloscópio. O primeiro colocado, ele vai levar um DH804. É 4 canais, mais completo ainda. E ainda leva um gerador de função e ainda leva um multímetro de bancada. Iniciativa da Rigol Brasil, que é a única empresa no Brasil que eu conheço que tem esse tipo de iniciativa em ajudar os técnicos e qualquer pessoa que ama eletrônica. Não é porque a Rigol apoia o meu trabalho, o nosso trabalho do Eletrônica Fácil, não é por causa disso. Mas a gente só está falando a verdade. Nevinha, você conhece outra empresa que apoia os eletrônicos no Brasil como a Rigol hoje? Não, hoje não tem nenhuma no Brasil hoje que tem essas iniciativas que a Rigol tem. Não só esse curso, não só esse concurso Rigol na minha bancada, né? Eu já tenho acompanhado a Rigol há um bom tempo, também já sigo o professor há um bom tempo também no YouTube, já sigo a Eletrônica Fácil também há um bom tempo também. Então, assim, não só na área do concurso, eu acompanho também as lives, as videoaulas, e eu percebo que o professor ele tem um cuidado nas videoaulas dele de estar passando o conteúdo completo, não só um conteúdo fatiado, né? Porque hoje em dia a gente está num período que os técnicos hoje em dia eles querem receita de bolo, né? É aquele técnico micro-ondas, quer que botar já quer chegar no YouTube, em 1 minuto, 2 minutos, descobrir uma solução do problema. Então, recentemente, eu queria até pedir permissão ao professor, se o professor me autorizasse, a dar um testemunho sobre um vídeo seu que eu assisti recentemente, cara. E esse vídeo abriu um leque muito grande para mim, que é uma coisa que eu já sabia, porém, como eu estava falando, era uma coisa que eu meio que negligenciava. Então, eu fui ver um vídeo, falei, rapaz, eu vou ver um vídeo que seja um conteúdo completo para me poder me libertar logo dessa dúvida cruel aqui. Eu estava com uma placa de um videogame, vou até pegar uma aqui para mostrar. Ó, aqui está toda fatiada. A placa de um Xbox One Fat, né? Que o Fat ele tem a fonte aqui, ó. O One S ele não tem a fonte externa, a fonte já é interna. Então esse videogame, tecnologia mais avançada já, né? No One S já tem resolução 4K. Então eu peguei esse videogame e nessa região aqui, ó, essa região aqui embaixo, ele pega as memórias. Ó. Aqui embaixo ele pega as memórias aqui e aqui ele pega as memórias em volta dele. Tem 16, deixa eu contar aqui, 16 chips de memória tem nessa placa, né? Então o que acontece? O que é que eu fazia antes, quando eu pegava um curto nessa região? Porque se fosse processador, automaticamente eu poderia já condenar a placa, porque no Xbox One S, no Fat, a gente só troca o kit. Se o processador queimar, só dá para fazer a substituição do kit. Processador, a memória NAND e o drive, eu acho que são todos casados as informações. Então, se você trocar um, não tem como fazer. Então, eu sempre deixava o processador para o último caso. Então, eu fui fazendo os testes no chip de memória para verificar onde estava em curto. Testando os capacitores, primeiramente, né, que é os capacitores de filtragem. A tensão que entra nele é 1,5 volts, então fui testando. Não tinha essa tensão, né? Assim que eu ligava o videogame, ele aparecia, a luz já apagava. Então, eu detectei que não tinha essa tensão de 1,5 volts e fui testando os capacitores de filtro para verificar onde tinha curto. E aí eu tirei eles, né? 16 capacitores, para mim não é difícil tirar um capacitor com ferro de solda, eu tirei 16, não estava em curto. Só que para tirar 16 chips de memória, imagina aí já é outra história, né? Porque aí tem que ser na estação. E eu não posso dar muito calor nele, porque eles são sensíveis à temperatura, senão eu mato eles, entendeu? Pode queimar, né? Então eu fui fazendo os testes para verificar onde estava em curto. Como eu ainda não tenho uma câmera térmica, para me ver onde eram os que aquecem primeiro, né? Porque com a câmera térmica fica mais fácil, para ver qual aquece primeiro. Então eu fui tentando resolver. Aí eu tirei eu estava desconfiando. Não foi ele. Aí eu falei, rapaz, eu já tinha feito umas milhares de vezes.
Eu tirei uma vez em uma placa os 16 e não era nenhum dos 16 em curto, era o processador que estava em curto. E imagina o trabalho que dá, o tempo que gasta, os produtos que você gasta, o tempo, gasta fluxo, gasta solda, aí gasta tempo. E você tem que colocar no lugar, porque o cliente não vai querer a placa com um chip fora do lugar. E detalhe, né? E ainda detalhe, ainda tem o risco de levantar a trilha da placa, isso, queimar o componente, né? E soltar algum outro componente acidental ali, né, Vinhas? Na parte de baixo principalmente também, que às vezes solta também. Então, o que acontece? Eu fui ver um vídeo, aí eu falei, vou ver um vídeo do professor Rodolfo, que é faixa preta, aqui eu posso ensinar certeza que vai dar certo. O vídeo, se eu não me engano, o vídeo ele tinha mais de 30 minutos, acho que uns 40 minutos, mais ou menos, esse vídeo. Você explicando como localizar curto em uma malha em paralelo, entendeu? Porque método de Kelvin, 4 pontas, né? Não, esse não era o mesmo método que eu em 4 pontas. Estava explicando, você fez um detalhe com a série de 5 capacitores em paralelos, um exemplo, você fez 5 capacitores em paralelo, e mostrando que aonde ele tivesse a menor queda de tensão, era justamente aonde estava o curto, entendeu? Então, eu fui fazer essa pesquisa, eu fui estudando, aí eu fui fazendo os testes no Xbox, um multímetro na escala de milivolts, e aí eu fui vendo que um único, todos os chips eles davam dava 90 milivolts em todos os chips, e um dava 80 milivolts. Aí eu fui ver e falei, rapaz, esse daqui vai ser esse. E eu nunca tinha feito um reparo. Eu falei, rapaz, se eu conseguir tirar esse chip, e eu conseguir, eu vou dar uns pulos aqui, vou dar uns glória a Deus aqui, que a gente aqui é evangélico, né? Aí eu falei, com certeza, glória a Deus. Aí eu cheguei até em casa comentando com o Wendel, que trabalha comigo aqui na assistência. Aí eu suspendi esse chip, retirei ele, só tinha tirado um, né? Porque eu tirei um achando que era ele, não era. Aí eu falei, mas não vou ficar tirando tudo para mim mais não, vou começar a estudar, procurar se esforçar para poder resolver de fato o problema. Aí eu tirei ele, quando eu tirei ele, a resistência que estava marcando 0 ohms, já estava marcando 75 ohms. E a resistência dele é 96. Porém, como ele estava aquecido a região, ele deu uma resistência baixa, porque estava quente. Quando aquece, a resistência diminui, tende a diminuir, né? E aí, quando ela esfriou, voltou aos 96. Eu falei, oxi, aqui agora é só alegria. Deixei a placa e fui embora para casa. Falei, não mancha aqui mais hoje não. Amanhã eu venho, passo com calma, a euforia, porque às vezes a euforia acaba prejudicando a gente, sabia? A euforia não me prejudicar, eu fui para casa, no outro dia. Troquei o chip, para glória de Deus, o Xbox já está funcionando. Mais um reparo aí de um equipamento feito com sucesso. Espetacular. Graças à Masterclass do Eletrônica Fácil, hein? E, com certeza. E muitas outras que eu assisto também, não foi só essa, não. Que da hora, cara. Eu sei que o conteúdo da aula sempre são complexos. Quem for procurar vídeo curto, não vai achar, entendeu? Os vídeos geralmente são 30 minutos, 20, 40, até 1 hora, porém é um conteúdo que você aprende muita coisa e a sua mente abre para um mundo totalmente diferente, o mundo dos faixa preta, na verdade. É isso mesmo, meu querido. Que massa, né? É um orgulho imenso saber que uma aula que a gente fez com muito amor e carinho ajudou você a reparar um Xbox One e você comprovou na prática, Vinhas, aquilo que a gente sempre fala, né? Na área de eletrônica, né? Que existe a famosa maçã podre eletrônica, gente. O que é a maçã podre eletrônica? É quando você pega a placa eletrônica, deixa eu até compartilhar uma placa eletrônica aqui, deixa eu ver se consigo compartilhar aqui, ó. Aqui não deu para compartilhar, mas deixa eu voltar aqui, ó. Aí, muito bem. Pronto. Então, o que acontece? A maçã podre eletrônica, né? Eu sempre falo isso para a galera, né? Existe, quando você tem uma placa eletrônica com múltiplos componentes alimentados numa mesma tensão, estão todos em paralelo, né? Todas as alimentações estão em paralelo. E dessoldar todos ou ir tirando um por um é uma opção, só que vão ter placas que vão ter 20, 30, 40 componentes entre o mesmo ponto de alimentação.
Isso, uma malha e aí, se paralela. você... não tem jeito. Por exemplo, lá tem lá 3.3 volt na placa. Aí você tem 10 CIs alimentados ali, mais 10 capacitor de desacoplamento de ruído, mais X componente, mas daqui a pouco tem 30, 40 componentes na mesma malha de alimentação. Isso. Então, assim, um deles está em curto, um deles está queimado, ou um deles está com fuga. Né? Então, a questão é assim, a tentativa e erro pode funcionar? Com certeza até já ajudou o Vinhas, né? Um dia ou outro, vai tentando, será que é esse? Será que é esse? Mas você pode tentar, com o conhecimento, ser muito mais assertivo e mais certeiro no defeito, né? E isso que o Vinhas falou é muito massa, né? De localizar o defeito, porque se você tem esse defeito na placa eletrônica, né, gente? O que acontece? Quanto mais perto do curto você tá, menor é a resistência de curto. E se você aplica o Kelvin em 4 pontas, menos milivolts vão ficar o componente eletrônico em curto. Então, se você tem 40 CIs ou 40 componentes na mesma alimentação, você testa um bloco aqui, deu tanto. Testou outro, deu tanto. Testou outro, deu tanto. Testou outro, deu tanto. Vai chegar uma hora que você vai chegar numa tensão mais baixa. E se nessa tensão mais baixa você tem 5 componentes, a chance de você errar aqui é muito menor. Então, isso que é importante você ficar atento, você que está assistindo esse vídeo, tá? Então, quanto mais assertivo você for, menor é o risco de estragar a placa, mais rápido você faz, mais dinheiro no bolso você coloca. E é claro que daí, né? Assim, tem um multímetro de bancada aqui, gente. Vou até pegar aqui para vocês. Ó. Inclusive, tá no concurso Rigol na minha bancada também, ó. Multímetro de bancada DM858E. Com esse cara aqui, você não precisa nem alimentar a placa para achar o curto. Não precisa nem alimentar a placa para achar o curto. Por quê? Porque como a precisão de medição dele de resistência é brutal, cerca de 6 dígitos, né? Ou mais, depois eu confirmo aqui. Só aplicando as pontas na malha, vai mostrar os milhões com mais assertividade ainda, e nem energizar a placa que você precisa para localizar o curto. Então, assim, um instrumento a mais na sua bancada e um conhecimento, né? São duas coisas, né, Vinhas? É um instrumento mais o conhecimento. Então, instrumento mais conhecimento vira o jogo, né? Então, cara, que massa. Fico muito feliz que o Eletrônica Fácil contribui muito para você fazer os reparos mais fácil, viu? Muito bom, mesmo. Que da hora, cara. Bom demais. E aí, chegamos no momento desse bate-papo, Vinhas, que é o seguinte. Você hoje tem um osciloscópio da Rigol, que você ganhou no concurso. Cara, conta pra galera que tá assistindo que qualquer pessoa que tá assistindo aqui vai poder fazer a inscrição no concurso e participar, e nós vamos avaliar o vídeo que ela vai mandar, contando a história, igual você fez, né? Inclusive, eu quero ver o vídeo que o Vinhas fez. Quero ver se o Vinhas apareceu mesmo. É só vir aqui embaixo, ó. Ó. Vai estar aqui, ó. Olha lá, ó. Fala, pessoal da Rigol. Olha lá. Quem que é esse aqui? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aí, ó. César Vinhas. Ó. Aqui na cidade. Olha lá. Olha lá. Olha lá. César Vinhas. Alguém filmou? Quem filmou para você aqui, Vinhas? Foi o Ender que filmou para mim. Trabalha comigo aqui. Aí, que legal. Então tá aí, ó. Verídico, hein? Tudo que é verídico, ó. É real. Conta pra galera, Vinhas. Conta pra galera como que é o antes... O que o Vinhas não conseguia fazer antes de ter o osciloscópio e o que o Vinhas consegue fazer agora com o osciloscópio na bancada. Primeiramente, que para tirar essa exorcizar de vez, né, a dúvida de muitas pessoas que acham que o osciloscópio ele só serve para medir uma onda, um cristal oscilador, uma frequência, alguma coisa do tipo assim, seja uma coisa que eu não vou conseguir usar o multímetro. Não. Eu percebi o seguinte, que às vezes, mesmo o multímetro ele marcando uma tensão, um exemplo, eu estou com um problema de ripple numa fonte. Então, o multímetro digital ele não vai conseguir, às vezes, identificar esse ripple. Porém, o osciloscópio ele vai conseguir identificar. E não é só na forma de onda, não, entendeu?
na tensão mesmo, ele consegue me dar uma atenção mais eficaz do que o multímetro. Dependendo do multímetro, é óbvio, né? Porque geralmente a gente não usa um multímetro sofisticado. Por mais que o técnico ele seja faixa preta, geralmente o multímetro é um multímetro de bancada, é um multímetro comum, né? Um multímetro, vamos ver se eu tirar a marca dele, vou tirar a marca aqui do multímetro, mas um multímetro como esse, né? Geralmente, eu não vou virar a marca, né? Quem não está me patrocinando. Então, geralmente, um multímetro como esse a gente usa, né? Então, é um multímetro comum, porém muito bom. Então, a gente não consegue ver algumas coisas, eu percebi isso também. Recentemente, o rapaz trouxe um receptor para mim fazer uma manutenção que ele não estava ligando. E eu consegui identificar no osciloscópio, a fonte era marcada os 12 volts o multímetro ele marcava os 12 volts da fonte, porém no osciloscópio ele dava uma oscilação, 11,49, alguma coisa. Então eu falei, opa, se está 11,49, ele deveria estar 12, algum capacitor estufado, não deu outra. Então, é óbvio que eu não precisei reparar essa fonte, né, porque uma fonte de um receptor aqui na assistência custa em torno de R$30, então eu preferi vender outra para ele, né, comprar uma fonte nova. Não sairia a vantagem de arrumar uma fonte que custa R$30. Então, foi resolvido graças aos osciloscópios. Mais uma vez falando dos videogames, que usa muita forma de onda para poder se comunicar, usa muitos dados para se comunicar. Na parte da memória também tem um setor chamado de ZQ. É um ponto que a gente usa um osciloscópio para poder identificar qual bloco de memória está com problema, porque no Xbox One S e no One Fat, ele é dividido em 4 blocos de memória: bloco A, bloco B, bloco C e bloco D. Se algum bloco, ou A, ou B, ou C, ou D, não mostra o ponto ZQ, no osciloscópio eu consigo ver a forma de onda dele, entendeu? São 6 pulsos que ele tem, entendeu? Para determinada frequência, amplitude, isso aí eu não vou entrar em detalhes agora, mas resumindo, são 6 pulsos. Se eu pegar 3 pulsos ou 2 pulsos em um ponto ZQ, então eu vou identificar que aquele bloco todo está com problema. Então, como a gente estava comentando, eu já elimino os outros 3 blocos de estarem com defeito. E isso eu só consigo ver no osciloscópio. E não é qualquer um osciloscópio. Precisa ter essa largura de banda para poder fazer essa medição. E outra coisa importante também. Como eu falei aí, ó, no vídeo, e como ele tem 4 pontos ZQs, no caso 4 blocos, né, A, B, C e D, se eu tiver um osciloscópio com mais canais, eu consigo medir os 4 de uma vez só, então ganho muito tempo. Nesse aqui eu consigo medir 2 em 2, já ajuda bastante, porque tem 2 canais, né? Então eu consigo medir do A ao B, depois o C e o D. Então, dessa forma eu consigo identificar também alguns problemas. E outra questão que é mais básico, porém, também não deixa de comentar, que é a identificação de cristais osciladores, né? A gente sabe que para um circuito integrado funcionar, ele precisa de um relógio, né? De um clock para funcionar. Então, se eu pegar um osciloscópio e medir e eu não tiver essa frequência, que é uma frequência que tem que estar, assim que eu conecto o aparelho, assim que eu energizo o aparelho, essa frequência ela tem que estar, independente de eu ligar ou não, entendeu? Porque o cristal, o CI, ele tem que estar energizado com um clock antes de eu ligar o aparelho. O stand-by ele já tem que estar funcionando. Então, se eu não conseguir identificar, então eu já posso ir diretamente no cristal, que é um componente mais acessível, né? Substituir, é óbvio, isso que eu estou falando, depois de fazer as medições de tensão, resistência, capacitores, não tem nada com fuga, oxidação, essas coisas todas que a gente vai fazer e depois a gente vai para o osciloscópio, né? Porque aí não vai simplesmente chegar e já achar que o osciloscópio também vai fazer mágica, porque às vezes é simplesmente uma pilha rompida, uma oxidação, um resistor aberto. Então a gente tem que usar as ferramentas, elas têm que andar lado a lado para poder funcionar, né? O osciloscópio ele funciona como uma cereja do bolo, na verdade, né? Ele é uma cereja do bolo. Assim que você não consegue resolver, ele entra para dizer assim, ó, deixa comigo que agora que é comigo, que eu sou o faixa preta dos equipamentos. É isso mesmo, cara. E assim, tem um ponto muito importante, pessoal, que é assim, né? É muito importante, tá bom, pessoal, a gente abrir a mente sobre o seguinte. Tem muitos técnicos, muitas pessoas que condenam placas, e o Vinhas sabe disso. E ele pode até falar se eu estou mentindo ou não, tá? Tem muitas pessoas que acabam tendo que trocar a placa, trocar as placas eletrônicas, porque tem os defeitos que ela, sem osciloscópio, não consegue pegar. Então, como é que a pessoa, sem osciloscópio, vai medir o cristal oscilador? Como é que ela vai medir a decodificação de protocolos?
como é que ela vai fazer análise de pulso, sequência de start, como que ela vai medir um ripple com qualidade. E é por isso que muitas pessoas condenam placas e trocam as placas dos equipamentos para poder fazer o reparo. Ah, trocou a placa, resolveu o problema? Pode até resolver. Mas como é que vai estar o seu nível de faturamento? Como é que vai estar a grana que você vai colocar no bolso? É muito menor. Porque trocando a placa, o seu cliente paga mais e a mão de obra ganha menos. Quando você repara a placa, o cliente paga menos, porque não está tendo que comprar outra placa. O cliente paga menos e o reparador, pelo seu conhecimento, ganha mais. Então, o osciloscópio, né, Vinhas? Ele é um divisor de águas da quantidade de defeitos avançados. A gente não está falando de defeito básico. Estou falando de defeitos avançados. Da quantidade de defeitos avançados que você não conseguia pegar e por conseguir medir com o osciloscópio e ter conhecimento, a sua análise fica muito mais avançada e o leque de defeitos que você consegue pegar é muito maior. Obviamente, a sua análise fica muito melhor. Obviamente, você acha o defeito mais fácil e pega os defeitos que a maioria dos técnicos muitas das vezes não conseguem pegar ou até mesmo não querem pegar. Porque acabam dando prioridade por trocar a placa. E porque não tem conhecimento para fazer essas análises avançadas que o Vinhas comentou aqui com a gente, né? Então, ter um osciloscópio na bancada significa potencializar e muito, né, Vinhas? A quantidade de defeitos a mais e análises a mais e aprendizados a mais. E daí você consegue olhar o que está na placa e analisar o datasheet, né, Vinhas? Isso. E saber se é verdade, se está funcionando ou não. Conta pra gente aí. É verdade. E aí, você falou aí datasheet, é outra coisa também que hoje eu não trabalho sem mais, que é um datasheet do esquema do equipamento, né? Na verdade, sempre, é como eu falei, eu sempre quis ficar inteirado por tudo. Pelos 10 menores, eu sempre quis ficar inteirado. Então, assim, existem componentes hoje, por exemplo, que eu consigo substituir por outro, com uma referência diferente, pelo fato de conhecer o componente e saber o datasheet. Por exemplo, eu posso substituir um BC 547 no lugar do 548, tranquilo. Um amplificador é um transistor fácil de conseguir. Mas eu posso substituir um 47 pelo um 48, tranquilo, sem medo de errar. Entendeu? E assim vai. Outros componentes também eu consigo fazer baseado no datasheet. Entendeu? Eu consigo ver que um tem uma tensão entre base e coletor maior, e inclusive vai ficar até melhorado do que o que estava antes. Porque se eu tenho um transistor com uma tensão entre base e coletor de 30 volts, e eu substituo por um de 45 volts, é óbvio que ele vai estar mais seguro do que o outro, né? Desde que ele não altere as características principais do circuito, que no caso, um exemplo, amplificação, pré-amplificação. Isso. Se ele não altera essas características, porém com a tensão de ruptura maior, eu vou estar com o circuito mais protegido, entendeu? A surtos de energia e por aí vai, proteger o circuito. O datasheet ele é essencial porque eu consigo ver no datasheet quanto eu tenho que ter numa malha resistiva, numa tensão de feedback, quando eu preciso ter, qual a forma de onda que eu preciso ter. Recentemente eu baixei um datasheet de uma placa T-Com na televisão e ela estava com lista na tela, a imagem, né? Então, para mim, ter a certeza que não era defeito na T-Com, tinha as voltagens que a gente já sabe, né? As voltagens de VG-on, VG-off, de AVDD, as tensões comuns de uma placa T-Com que precisa ter, tinha todas as tensões, porém eu precisaria de agora ir nas formas de ondas para ver se não era um problema relacionado à LVDS, né? A tensão LVDS, que é a tensão que sai da placa principal para a placa T-Com, e da placa T-Com ela transforma essas tensões LVDS em onda, em imagem, na verdade, né? Para poder enviar para a tela, quadro por quadro, as imagens. Então, o primeiro passo que você faz é verificar se chega a tensão LVDS, que é em torno de 1,2 volts por aí, nas TVs hoje em dia. Tendo essas tensões com um multímetro ou com um osciloscópio mesmo, né? Você pode medir. Você vai verificar se a forma de onda que ele está entrando na placa T-Com é a forma de onda que o datasheet ou o esquema dela me diz. Se tiver ok, você já elimina a placa principal, ou seja, que a gente estava comentando, não precisa ficar fazendo troca de peça. Isso com o osciloscópio. Aí na saída você mede as tensões e os pulsos, dando certinho no osciloscópio, aí vai ficar somente, realmente, a substituição da tela, né? Vai ficar para a tela, porque se a placa T-Com está boa e a placa principal está boa,
constatado no osciloscópio, comparando a forma de onda com o datasheet, você automaticamente vai direto na tela, né? Entendeu? Não precisa trocar. Imagina você tirar uma tela de 60 polegadas na televisão e depois que você tirar a tela de 60 polegadas para botar outra para fazer um teste, você descobrir que não era a tela. Olha o trabalho aqui, não é? O risco que você tem de quebrar uma tela de 60. Então, se você tem um equipamento como o osciloscópio, não só equipamento, né? Conhecimento, entendeu? Então, você precisa ter o osciloscópio. E para ter o osciloscópio, tem que se inscrever no concurso da eletrônica Fácil, juntamente com a Rigol, né? O concurso da Rigol. Para ter o osciloscópio, tem que se inscrever e tem que ter o conhecimento. Para ter o conhecimento, tem que estar assistindo as videoaulas aí do professor Rodolfo Faixa Preta no YouTube. Então, todas essas duas coisas, você vai estar municiado para estar trabalhando aí de boa na sua bancada, sem medo de errar. E a questão da placa que você falou é importante mesmo, porque eu mesmo já fui um técnico que trocava placa. Troquei muita placa também no início. Pelo fato de não ter o equipamento, não pelo fato de não ter o conhecimento. Eu sempre me procurei estar me atualizando nos conteúdos, estudando cursos em sites, em assistências, em outras assistências também, mais avançadas. Eu tentei sempre estar me atualizando. Então, às vezes, eu tinha conhecimento, porém eu não tinha o equipamento, que é realmente a prática, né? Da teoria eu tinha, mais a prática não tinha, que era o osciloscópio, que era uma fonte de bancada com qualidade melhor, que hoje a fonte de bancada eu uso uma de 30 volts até 5 amperes, eu usava uma antes de 15. Tudo isso vai melhorando com o passar do tempo que você vai adquirindo dinheiro e necessidade, né? Então, eu reparei muita placa mãe de videogame, de televisão, de mini system, de celular, e não precisa substituir. E é óbvio que o dinheiro é muito mais, né? Você, por exemplo, você pega uma placa para trocar, como eu falei aí mesmo, um chip de memória dessa daí. Se eu tivesse que trocar a placa toda, e como eu falei, só troco o kit, então para me trocar o kit, mas a gente comprar a placa completa, e eu ainda tinha que ter mais outro gasto, né? Que é o gasto do drive, né? Eu ia ter que comprar o drive, que é obrigado a comprar. Então, em torno de R$800 para comprar outro kit desse. Eu consegui reparar a memória e eu cobro aí em torno de R$350, R$400. O cliente não reclama porque ele vai pagar metade do que ele ia pagar antes, entendeu? E eu não vou ganhar menos, porque na troca eu ia cobrar o quê? R$100 só para trocar, né? As peças, não ia fazer manutenção nenhuma, só encaixar, parafusar. Então eu ganho R$350 a R$400 e o cliente paga metade do preço, ou menos da metade do preço. E todos os dois ficam satisfeitos, né? Fica todo mundo alegre. Exatamente. Mas isso devido ao conhecimento. Isso só é possível com conhecimento e com equipamento. E se você que está assistindo esse vídeo, ainda não se inscreveu no concurso Rigol na minha bancada, e assim como o Vinhas foi um dos ganhadores no ano passado, você também pode ganhar, tá esperando o quê para clicar no link aqui da descrição do vídeo, gente? Tá aqui. Depende de quem fazer a inscrição. De você, meu filho. Você, minha filha. É grátis, é gratuito participar. Você pode ganhar um kit completo da Rigol, osciloscópio, multímetro de bancada e muito mais, mas a inscrição tem que ser feita do dia 1º de julho a 1º de agosto. E assim como Vinhas, você pode turbinar sua bancada com um Rigol gratuitamente. E assim como Vinhas, que está aí com um Rigol maravilhoso, ajudando ele no dia a dia, você também pode usar o seu Rigol. Olha lá o Rigol. Ei, Rigol maravilhoso, olha lá. Bom demais. Assim como o Vinhas, você também pode usar o Rigol para aprender eletrônica, para reparar placas eletrônicas, para estudar circuitos eletrônicos e melhorar aquilo que você faz no seu dia a dia. Então, se depende de você fazer a sua inscrição, fazer o seu vídeo, contar a sua história e mandar para o concurso, por que você não fez isso ainda? Você tem que fazer. Ô, Vinhas, uma pergunta, meu querido. Sim. Você lembra como é que você ficou sabendo do concurso no ano passado? Rapaz, eu estava num grupo de técnicos, acho que da Telecélula, se eu não me engano, e alguém da Telecélula botou, acho que o professor James, da Telecélula, que colocou esse link lá no grupo, e aí eu, de imediato, já vi que tinha uma foto sua no vídeo, né, assim, aquele... E aí eu, como já estava ouvindo, já estava assistindo seus vídeos antes do concurso, já estava seguindo você e a
e a eletrônica fácil, esquema fácil também no YouTube. Aí eu já falei aí, já de imediato cliquei no link, fui assistir o vídeo, e aí eu, no início eu não queria fazer não, mas eu fui fazer já no finalzinho a inscrição, se eu não me engano, já estava bem no finalzinho já a inscrição, porque eu achava que a probabilidade de eu ser sorteado, ou de eu ser nem sorteado, né, de ser escolhido, que não é um sorteio, eu estava dizendo na igreja que não foi um sorteio, fui escolhido, que é diferente de ser sorteado, não foi um nome botado no potinho, chacoalhado e tirado, não. Então a gente foi escolhido, a gente dá assistência à Vinha. Fala a gente porque eu falo como um time, né? Então a gente aqui da Vinha Manutenção, a gente foi escolhido pelo fato de vocês se terem sensibilidade para poder ver a dificuldade, né? Que a gente aqui, como a gente sempre no interior, infelizmente, sempre tem um pouco mais de dificuldade. Né? Graças a Deus, a internet hoje ajuda você a ter o acesso às outras coisas, mas quem mora na capital sabe que é mais fácil, as coisas são mais acessíveis. Né? Você precisa de um componente, não precisa esperar 3, 4 dias para chegar, você vai ali e compra do lado, entendeu? Então, sabe como é a dificuldade. Então, eu fiz a inscrição e quando eu fiz a inscrição, eu tinha certeza de que ia ser escolhido. Eu não queria fazer, mas quando eu fiz, eu tinha certeza que ia ser escolhido. Porque, eu não sei, a gente não consegue explicar essas coisas, mas a gente sente que vai dar certo, né? Pelo fato da trajetória ser uma trajetória muito... Não desmerecendo as outras pessoas que também, eu creio que tiveram uma trajetória bem difícil, mas, assim, eu achei que daria para garantir esse monstrão aqui na bancada. E graças a Deus, ele já faz a leitura de barra, como ele é de 12 bits, né? Também ele tem uma taxa de amostragem muito boa também. Então, ele é muito versátil. Ficar falando do osciloscópio da Rigol aqui é chover no molhado, né? Então, o pessoal tem que participar mesmo para poder realmente garantir um monstrão desse aqui na assistência. É coisa de outro planeta. Muito bom. Não fica devendo nada ninguém na assistência. Com certeza. E uma pergunta, meu querido. Como é que você ficou sabendo que você era um dos ganhadores do concurso? Conta pra galera aí. Rapaz, eu fui ver o vídeo diretamente no YouTube. Acho que foi no YouTube. Acho que foi no YouTube, foi no grupo também da Telecela, que botaram o resultado lá, o link do resultado. Aí eu fui no YouTube ver. Aí eu fiquei na expectativa, né? E logo no início do vídeo, vocês colocaram um pedacinho de cada um falando, né? Vocês colocaram... Só que vocês não colocaram em ordem aleatória, em ordem cronológica, não. Vocês colocaram aleatoriamente. Tanto que eu fui o primeiro, se eu não me engano, do vídeo a falar, depois apareceu outro. Aí eu falei, agora... Eu falei, dentro do sorteio eu tô, né? Agora basta saber... Basta saber se eu tô em primeiro, segundo e terceiro. Mas, de qualquer forma, qualquer um que eu ganhar já tá bom demais. Aí eu já comecei a pular, não vi nem a posição que eu fiquei, se foi primeiro, se foi segundo, se foi terceiro. Depois que eu fui ver qual era o lugar que eu tinha ficado. Mas eu já sabia que qualquer um dos 3 equipamentos iria ajudar e seria um presente muito, muito bonito, né? A minha trajetória, que não vou dizer que é uma trajetória fácil, não foi. Muito difícil mesmo, uma trajetória de luta, entendeu? Desde lá do início, que eu comecei a estudar eletrônica, uma trajetória muito de luta, mas, graças a Deus, agora a fase a fase ruim passou, né? Agora é hora de colher os frutos, né? Agora é isso mesmo. Estou municiado com equipamento bom na assistência, estou só agora colhendo o que eu plantei lá atrás. Foi muita luta, muito estudo, muito sacrifício, abrir mão de muitas coisas e, graças a Deus, hoje eu estou tendo o resultado aí, né? Muito, muito bom. E você lembra qual foi o seu sentimento quando eu liguei para você? Aí foi coisa de... Os vizinhos não conseguiam nem dormir de noite lá. Então, foi uma coisa muito... Uma coisa nova, né, para mim, porque a gente sempre tem aquele pezinho atrás, 30 mil pessoas concorrendo com pessoas, com cidades com 1 milhão de pessoas, 80 milhões de pessoas como São Paulo, 10 milhões de pessoas como Rio de Janeiro e por aí vai, né? Então a gente, o Brasil todo, na verdade, vamos botar aí 200 e
poucos milhões de pessoas, né? Porque a gente, na verdade, nunca sabe quantas pessoas vão fazer a inscrição. Então, a gente faz esse cálculo assim por alto. Pode ser milhões, pode ser milhares, pode ser centenas de pessoas. Então, a gente nunca sabe quantas pessoas realmente faz o concurso. Então, a gente nunca acredita, né? A gente acha que a probabilidade de uma cidade pequena ganhar, ser escolhida é muito remota, né? Muito remota. Então, aí, mais uma coisa aí que eu gostaria de falar para quem vai se inscrever no concurso. Qualquer lugar do Brasil pode se inscrever e não tem essa de, não vou ser sorteado, não vou ser escolhido, não. Eu gosto de falar sempre escolhido. Eu falo sorteio às vezes porque fica na mente, mas na verdade é uma escolha. Então, se você vai fazer a inscrição, não é sorteio, é escolha. Então, eles vão analisar e, de acordo com a sua história, aí você vai ser contemplado com equipamento desse. Não é um sorteio, é uma escolha. Então, eu fui escolhido, graças a Deus eu fui escolhido, mas não achava que a cidade, não falo nem eu, né? Eu achava que a cidade em si teria pouca chance. Pelo fato da quantidade de pessoas e da quantidade de estados, né, de cidades que estariam participando. O Brasil todo, na verdade. Perfeito, meu querido. Que massa. E tá aí. Com o osciloscópio top na bancada, com a assistência melhorando a cada dia mais, com o conhecimento melhorando cada dia mais, e com muita força de vontade que eu sei que você tem, muita determinação com um instrumento desse na bancada. Vira o jogo no dia a dia, né, Vinhas? Sim, com certeza. Faz toda a diferença, né? O equipamento disso aí como eu falei, né? Chovendo molhado, né? Quem tem um desses sabe o que eu tô falando, né? Sabe que o equipamento dá conta do recado. E é isso aí, gente. Você que está assistindo esse vídeo aqui, esse depoimento do nosso Vinhas, da Bahia, cara faixa preta, você também pode ganhar o seu Rigol participando do concurso Rigol na minha bancada. Só depende de quem participar, depende de você. Estamos compartilhando aqui com todos vocês. Vai ter centenas de pessoas, milhares de pessoas vendo o vídeo. Só não vai se inscrever quem não quer. Porque a inscrição é gratuita e qualquer pessoa que está com o mundo da eletrônica inserido no seu dia a dia pode participar. É muito importante que você grave o seu vídeo no local que você trabalha com a área de eletrônica ou aprende, né? Eu, quando comecei na área de eletrônica, eu montava os meus circuitos na mesa da cozinha da minha mãe e do meu pai. Eu falava, ó, mãe, vou montar aqui, vou soldar aqui. Ela ficava muito brava comigo. Pô, você vai mexer com solda aqui, daqui a pouco nós vamos almoçar, como é que vai fazer? Vai ficar tudo sujo. Então eu falei, não, mãe, eu vou limpar, fica na paz e tal. Aí montava tudo, ia almoçar, tirava tudo, terminava o almoço, voltava tudo de novo. E por aí, era assim que funcionava a parada. Outras pessoas montam na mesinha de bar ali, naquela desmontável, tá tudo bem também. Não interessa onde é que você aprende eletrônica, o que você faz na área de eletrônica. Se você tem uma bancada montada, se não tem, qual é que é, não interessa. O importante é você contar a sua história, assim como o Vinhas contou. E para fazer isso, clica no link aqui da descrição do vídeo, acessa o Rigol na minha bancada, o site oficial. Veja o regulamento aqui com carinho, faça sua inscrição, faça seu vídeo contando a sua história. Vídeo de até 5 minutos de duração com seu celular, não paga nada. Assim como o Vinhas fez, vamos colocar o vídeo do Vinhas aqui, ó. Olha lá. Olha lá que maravilha. Vinhas pegou, contou a história dele, mostrou as dificuldades, né? Mostrou um pouco da bancada de eletrônica. Então, o Vinhas fez aqui o vídeo, se esforçou e só depende de você se inscrever também. Só que só vai até dia 1º de agosto a inscrição, então não vai perder a data. Certo? Gente, o convite está feito. Vinhas, obrigado por me dar a honra de conhecer a sua história. Obrigado de trazer para a gente a oportunidade da gente mostrar para o Brasil, para o mundo inteiro. Infelizmente, só quem mora no Brasil pode participar, tá, pessoal? Tem galera que segue a gente no Japão, na Grécia, tem o mundo todo, né? Tem galera que segue a gente, mas só quem está no Brasil pode participar. Porque é um dos critérios, tá? A pessoa tem que residir no Brasil para a gente poder enviar, tá bom? Beleza? Mas obrigado de coração, obrigado por dar a oportunidade do Eletrônica Fácil te ensinar eletrônica, agregar valor na sua vida, ser parte da sua vida, da sua família, da sua assistência, saber que a gente é importante para você, para mim, ganhei meu dia, ganhei meu mês, porque mostra que o Eletrônica Fácil faz e está conseguindo aquilo que eu faço com muito amor e carinho, que é o quê? Gerar valor para as pessoas, ensinar as pessoas, trazer conhecimento para as pessoas e ajudar elas a realizarem seus sonhos no mundo da eletrônica, e a gente ajudando você,
meta cumprida, sonho realizado. Obrigado de coração e gostaria que você deixasse uma mensagem final para a galera que está assistindo, para a galera se inscrever no Rigol na Minha Bancada e as suas impressões finais aí de tudo aquilo que aconteceu na sua vida nesses últimos momentos com o Rigol na sua bancada. Pronto. Bom dia, pessoal, você que está aí, sou César Vinhas. E aí eu estou passando para fazer um convite para você aí, que está aí, que é robista, que trabalha na área de eletrônica. Você que quiser participar do concurso da Rigol, é 0800, assim como eu fiz a inscrição e fui contemplado, você também pode, entendeu? Ganhar um osciloscópio desse aqui, ó. A câmera não ajuda muito, porque tem um tempo que eu não uso a webcam, né? Eu estava bem aqui enferrujada, guardada no armário. Mas ele é muito bonito, tem 2 canais, entendeu? Então é muito gratificante saber que tem uma empresa como a Rigol que está aí apoiando os técnicos, principalmente aquele que ainda não tem condição de comprar um equipamento desse, né? Esse mesmo meu está na faixa de quase R$4.000. Então, é um equipamento muito essencial na bancada, um osciloscópio, ou um multímetro de bancada, ou os 3 equipamentos, juntamente com o gerador de funções, né? Então, se inscreva no concurso aí para participar, mantenha a sua fé em dia, e com certeza você vai estar sendo um dos concorrentes aí, e a chance de você ganhar é grande, entendeu? Porque assim como eu também tive essa oportunidade de conseguir almejar e conquistar um equipamento desse, você também pode estar tendo essa oportunidade, beleza? Agradecer ao professor Rodolfo aí, mais essa oportunidade, essa live aí maravilhosa aí que eu tive. Prazer conversar com você aí. Espero que um dia eu tenha a oportunidade de conversar pessoalmente, de dar um abraço, porque você é um cara extraordinário, entendeu? A gente fica aqui brincando às vezes com as suas frases. Hashtag o capacitor em curto. Hashtag resistor alterado. Então, a gente, essas frases aí, faixa preta, a gente já pegou essas coisas aí da assistência, do professor Rodolfo, esse jeito alegre dele. O professor Rodolfo, gente, quando ele fala, ele me manda mensagem, está sempre alegre, sempre com um jeito educado, carinhoso de conversar com a gente. E eu creio que muitas coisas boas ainda vão vir para a vida dele. Então, agradecer primeiramente a Rigol aí, por esse concurso. Agradecer pelo presentão que eu ganhei aqui, o osciloscópio. Agradecer ao professor Rodolfo. E dizer a vocês, participem, que a chance de vocês, independente do lugar, se tem 10.000 pessoas, 5.000 pessoas, 80 milhões de pessoas, a chance é a mesma, entendeu? Então, basta ter fé em Deus e tudo vai dar certo. Um ótimo abraço. E Vinhas, ó, pode ser coincidência, viu? Mas eu acabei de receber uma notificação aqui, ó. Vou até mostrar a notificação para a galera. Deixa eu ver se consigo aqui. Olha lá, ó. Rigol na Minha Bancada tem novas respostas, ó. Tem gente participando. A galera tá participando. Tem gente que tá vendo o vídeo e já tá participando. Ou seja, quem não participar vai perder, né, meu querido? Vai perder, vai sim. Perder uma maravilha dessa aí. E o melhor de tudo, rapaz, você tá num lugar, numa assistência ou em qualquer lugar, e chegar na sua casa, um lixão desse, 0800, rapaz, é bom demais, entendeu? Você comprar um osciloscópio desse com seu dinheiro é bom, mas de graça é melhor ainda, meu amigo. Então, quem tá aí assistindo esse vídeo é só fazer a inscrição, não paga nada, vai gastar em torno de 5 minutos para fazer o vídeo, um máximo de 5 minutos. Já vai estar participando do... Mas tem que caprichar no vídeo, né, Vinhas? Tem que caprichar no vídeo, né? O formato da tela do celular tem que estar deitadinho para não ficar com a imagem ruim. A imagem tem que estar com qualidade, para todo mundo ver direitinho a sua bancada. Não pode estar igual a minha webcam, que não está horrível hoje, mas é como eu falei, porque fica é como eu falei, pouco tempo de uso com ela, né? Então ela está enferrujadinha aqui, não consegui ajustar o foco a tempo. Poeira, tem até umas horas aqui, eu consegui meio que colocar ela torta aqui em cima do monitor, mas graças a Deus deu tudo certo aqui na nossa live. Eu acho que foi muito proveitoso pra gente, né, essa live. Com certeza. E uma coisa legal, gente, você que está assistindo, pra gente encerrar, tá, esse bate-papo,
Ó, tem os vídeos do Haroldo, do Natan e do Vinhas, que foram os 3 ganhadores do ano passado, tá? Então, na página de inscrição, tem o vídeo dos 3. Então, você pode assistir o vídeo do Vinhas, pode assistir o vídeo do Haroldo, você pode assistir o vídeo do Natan e usar eles como inspiração para fazer o seu... É ou não é, Vinhas? Isso, com certeza. Já vai seguir de um norte, né? Para ter uma noção de ângulo, de como filmar o vídeo, de como mostrar, por onde começar, né? Porque quando eu fiz o vídeo, eu fiquei sem saber por onde começar, né? Porque a história é muito grande, então eu gosto de conversar muito, sabe, para perceber, né? E aí a história é grande, então eu fiquei sem saber por onde começar, mas aí, graças a Deus, deu tudo certo, né? Consegui fazer. É isso aí. Mas que hoje, bom, cara. Quem foi fazer o vídeo hoje já tem um parâmetro que a gente não teve no início, né? O ano passado foi o primeiro ano. É isso aí. Já tem um parâmetro de como fazer os vídeos, né? Que você assistiu os vídeos da gente lá no YouTube, já foi como... Tem um parâmetro de por onde começar, a forma de gravar, tudo isso já vai ajudar quem for participar esse ano, né? Lembrando que é do dia 1º de julho até o dia 1º de abril. É isso aí. Não deixa para depois, então, o Rigol, que você pode conquistar no concurso Rigol na minha bancada. Clica no link da descrição do vídeo. Em algum lugar vai ter esse link. Participa. Assim como Vinha, você pode turbinar sua bancada com o Rigol na minha bancada 2025. Vinhas, obrigado de coração, cara, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Tamo junto. Até um próximo bate-papo. Até um próximo encontro presencial. Até uma próxima ligação. Até qualquer momento. Você sempre é muito bem-vindo no Eletrônica Fácil. E obrigado por tudo aquilo que você significa para nós e para a Rigol. E parabéns demais aí por ter esse Rigol na sua bancada, ajudando você no seu dia a dia, tá bom? Até a próxima, meu querido. Muito obrigado. Deus abençoe. Todos nós. Tamo junto, galera. Vamos para cima. Tchau, tchau.